Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para ler mais um pouco da palavra do Senhor. E hoje está lá em Lucas 10, no capítulo 10, no versículo 25, que vai falar da palavra do samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei, como leis? E respondeu ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E respondeu: Bem, faze isso, e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondeu-lhe Jesus: E descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram e espancaram-o. Se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiro e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuide dele, e de tudo o que é demais gastareis. Eu tô passageiro. Quando voltar, qual, pois, desses 3 que parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: Vai e faz a mesma maneira. A Bíblia aqui está falando sobre um homem que ele saiu da sua casa, da sua família, e ele estava indo a caminho de Jericó. Ele era comerciante, e quando foi no meio do caminho, bandidos esperaram por ele, fizeram uma emboscada e levaram todo o seu dinheiro e machucaram, né? Todo machucado, ele ficou lá abandonado. Aí isso é Jesus contando uma história, né? Como é que a gente deve fazer para herdar a vida eterna. Aí veja que na história que Jesus contava, ia passando um sacerdote. Esse era um homem que era para ter abraçado aquele homem que estava ali, né? No seu leito de morte, bem dizendo, um leito de morte, né? E passou e virou o rosto. Aí depois passou um levita, que poderia ser também um homem de Deus, né? Que conhecia das instruções de Deus, da lei, né? Passou, nada fez. Mas só que as coisas de Deus não é do jeito que a gente imagina, né? Ele confunde a gente. As coisas de Deus não é para a gente entender, só basta Deus entender. Aí veio um samaritano. O samaritano era um povo que eles eram excluídos da sociedade. Eles não gostavam dos samaritanos, era um povo à parte. Mas a Bíblia fala da mulher samaritana e fala do bom samaritano. Que esse homem ele usou de compaixão, colocou ele no seu cavalo, levou ele, cuidou dele, tratou dele e levou para uma hospedagem, ainda pagou toda a despesa e ainda disse que quando voltasse ia pagar mais ainda se tivesse para pagar por ele.
Hoje em dia o que está faltando muito nesse mundo que a gente vive é usar de compaixão, né? A gente está muito perdido, focado muito em bens materiais, dinheiro, coisa. Ninguém tem mais compaixão do próximo. Ninguém se deleita no sofrimento do próximo, né? E é o que a gente está precisando mais. A gente não precisa de dinheiro para ter a vida eterna. A gente não precisa de carro, de mansões, de motos boas, cara, avião. A gente não precisa de nada. A gente só precisa fazer o bem ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E é o que está faltando, né? Quantas vezes a gente não vê uma pessoa, um viciado, aí a gente, em vez de dar uma palavra, às vezes a gente quer julgar, né? Dizer, não, ele está ali porque quer, ele está usando droga porque quer, ele está viciado no álcool porque quer. Não é porque quer, é uma doença. Vício é doença. Ninguém vai se viciar numa coisa porque quer. E tem muitos vícios hoje da vida que a gente tem que a gente acha que não faz mal a gente, mas a gente faz mal e a gente é viciado do mesmo jeito, às vezes não consegue nem abandonar. Ó. É um vício no aparelho de celular, é um vício numa telenovela, é um vício numa música, nas músicas do mundo. Isso aí também são vícios. E aí, por muitas vezes, a gente só vê o vício. Ah, tem uma pessoa que é viciada, às vezes, no jogo, na droga, na prostituição. Mas tem a modernidade, ela trouxe muitos vícios modernos, né? E esses vícios, eles nos afastam de Deus, como assim afastou aquele sacerdote e aquele levita, naquele momento que eles não ajudaram o comerciante que estava, o certo homem, né, que estava lá no seu deleite de morte. Mas mesmo assim, Deus para confundir, Jesus para confundir, ele não confunde para o mal, ele confunde para o bem. Ele, na sua parábola lá, ele foi muito certo em dizer, para a gente alcançar a vida eterna, a gente tem que se compadecer do mal do próximo. Que adianta a gente dizer, fazer isso, fazer aquilo, ir para a igreja, a gente ir para a igreja 3, 4 vezes na semana, a gente dá o dízimo, mas se a gente vê uma pessoa com fome, a gente não cai em compaixão de poder ir lá e comprar um almoço, uma bolacha que foi dar àquela pessoa. Uma criança passando necessidade, pedindo uma bolsa de bolacha, e você não se compadecer daquela criança e levar a sua bolsa de bolacha e dar àquela criança. Você saber que tem uma pessoa que está passando necessidade na sua rua, você saber que você está com sua despensa toda cheia, você não se compadecer de tirar um pouco do que você tem e levar para ela. Isso aí é o que está nos afastando de Jesus, a falta de comprometimento com as coisas de Deus. E as coisas de Deus não é dinheiro, não é casa, carro, mansões, não é bens materiais. As coisas de Deus é o próximo, os filhinhos dele. Cuide dos meus filhinhos. E os filhinhos de Jesus é nossos irmãos. Se a gente é filho de Deus também, porque a gente não se compadece dos nossos irmãos, né? A gente que tem que ser o bom samaritano. Fazer o bem, não olhar a quem. Se ainda tiver alguém lhe retribuindo com o mal, mas pague com o bem. E essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Vamos fazer uma oração para que Deus receba. Senhor Deus, querido Pai, assim, Senhor, como o coração daquele bom samaritano, Senhor, se compadeceu daquele homem quando estava naquele lugar, no seu leito, Senhor, quase à beira da morte, que a gente venha se compadecer, Senhor, dos nossos irmãos que estão sofrendo, Senhor, sofrendo com um vício, Senhor, com vício no álcool, vícios em drogas, Senhor, seja qual for aquele vício, com depressão, aquelas pessoas, Senhor, que estão com doenças terminais, que a gente venha, Senhor, sempre orar por eles, e que o Senhor venha, Senhor, passar a tua mão misericordiosa e dar um tempo, Senhor, para que eles venham, Senhor, a se comprometer com a tua palavra, Senhor, e venha mudar o seu pensamento e venha morrer, Senhor, mas morrer para a vida eterna, que é morrer com Jesus. Amém.